Boa noite. Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar pelo sexto livro, que se intitula Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo, também aqueles que vão assistir depois no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça, logo após o nosso estudo ao vivo, por volta de 21h30. Pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se gostarem, curtam os vídeos para que o estudo possa ser divulgado para outros que se interessem pelo assunto. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração para dar início à nossa atividade de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste, de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para pedir que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, sua proteção para a realização do nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Eu só desligar aqui o WhatsApp. Então vamos lá. Então hoje nós estamos no penúltimo capítulo. Deixa eu fazer uma coisinha aqui antes disso, porque eu tenho que botar depois um vídeo, tá com tudo menos o vídeo aqui. Peraí. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui o capítulo. Nós estamos no estudo 40, capítulo 25. É o penúltimo. Chama Socorro de Emergência. Fechar a porta. Bom, então começa com Bezerra, né? Conversando com o Miranda, porque no capítulo 24 eles saíram, estavam lá com a menina, né, no cemitério, com os pais, e eles saíram no momento que o Miranda estava querendo saber por que aquela história, né? Porque tinham falado que se o pai dela falou assim, se fosse naquela época, e aí hoje o Bezerra vai contar para o Miranda, quem não sabe de nada, a história toda. Então ele começa dizendo que as sábias leis da vida fundamentam-se em princípios de equilíbrio, que não podem ser derrogadas sob pena de apresentarem aflições mais penosas para os seus infratores. As leis da vida, né? Todas elas são derivadas da lei de amor e são estatuídas com os objetivos superiores de dignificar e desenvolver os valores inatos da criatura, que traz o anjo dormente na sua estrutura profunda, aguardando o momento de despertar. Em razão disso, o determinismo é natural resultado das realizações em cada etapa do processo da evolução. Ou seja, cada ato nosso nós vamos determinando o nosso futuro, né? Então, o determinismo, ora absoluto, no dele é absoluto, mediante o quê? A fatalidade do nascer e morrer no corpo transitório, em algumas expiações mutiladoras e dilacerantes, tá ali absoluto, em vários tipos de injunção penosa, nas áreas do comportamento da sociedade, quando você nasce, né, num certo local, dos recursos financeiros, então, determinismo, ora é absoluto, ora ele é relativo, ou seja, que o livre-arbítrio altera conforme a eleição pessoal de realizações. Sempre, porém, objetivando o bem do espírito, suas aquisições libertárias, sua ascensão. O livre-arbítrio é-lhe recurso que expressa o estado evolutivo, porquanto o seu uso deflui das aspirações elevadas ou egoísticas que tipificam cada qual. Cada pessoa tiver uma aspiração elevada, aí o livre-arbítrio vai ser um recurso para acelerar o estado evolutivo, lógico. Se for egoísta, vai paralisando, vai deixando a pessoa, ela vai ficando, né, no caso,
não vai evoluindo com a mesma, vamos dizer, com a mesma rapidez que poderia. O que prefere, quando o espírito, né, prefere determinada realização, investe em correspondente recurso, de cuja ação recolhe os frutos amargos ou apetecíveis, que passam a nutri-lo. O imediatismo, que é a remanescência da natureza animal, possuidora e egoísta, responde pelos insucessos que a escolha precipitada proporciona. Está falando isso por causa da menina, né? Ter se precipitado e cometer retirar sua própria vida. Então, o mediatismo, ele responde pelos insucessos que a escolha precipitada proporciona, impondo o mecanismo redentor de que necessitará amanhã para selecionar com sabedoria aquilo que lhe é útil em detrimento do pernicioso. Assim, a dor é sempre a resposta que a ignorância conduz para os desatentos. É também, de certo modo, a lapidadora das arestas morais, a estatuária do modelo precioso para a grandeza da vida que se exalta. Aí agora ele vai começar a contar a história. Há uns 20 anos, que chama vintena de anos, o nosso caro Fernandes acompanhava, amargurado, grave enfermidade da filhinha Sara, desenganada pelo médico, extenuada pela difteria, deveria ter ali encerrado o capítulo da atual reencarnação, em face de um suicídio anterior que a vitimou. Então, ela teria terminado ali, com uma idade mais ou menos de 5 anos, já por conta, né, para completar lá o tempo de vida que ela não teve na outra existência, porque ela também praticou o suicídio. Então, era o fenômeno que estava acontecendo com ela, da difteria e tudo, era o fenômeno natural da morte biológica, concluindo um ciclo para abrir-se outro, mais amplo e valioso. Colhido de surpresa com a palavra do médico, o Fernandes, porque que ele está falando do Fernandes, né? Então, nesse cara, o Fernandes, ele colhido de surpresa com a palavra do médico, que prometeu retornar na manhã seguinte, a fim de assinar o atestado de óbito da moribunda, a menina, e disse que a noite seria lancinante e sem paliativo possível, em razão da ausência de terapia conveniente, porque nessa época, gente, muitos anos atrás, isso aí nós estamos falando de 40, 50 anos atrás, difteria era uma coisa grave, né, e matava. É, não tinha terapia, né, conveniente. Então ele diz, colhido de surpresa, nosso Fernandes, angustiado, ajoelhou-se, entregando-se à profunda e desesperada oração dirigida à Mãe de Jesus, cuja intercessão pela vida da filhinha solicitava, com quase absurda imposição. Então ele vai fazer as orações meio que quase que impondo. E aí o Bezerra fala assim: nós acompanhávamos o processo aflitivo e ouvindo-lhe a súplica superlativa, aparecemos-lhe. Então ele é um médico também, além de enxergar os espíritos, né? Ele também ouve. Então o doutor Bezerra apareceu para ele na penumbra do quarto e lhe informamos quanto à necessidade da submissão ao estabelecido. Sara resgatava o passado e, retornando ao mundo espiritual, adquiriria mais amplos e seguros recursos para prosseguir mais tarde, na Terra, com possibilidade de triunfo. Na circunstância, a maior caridade que o amor lhe podia conceder era a desencarnação. Estava tudo programado já, para que ela pudesse se recuperar e depois, na outra vez, ela poderia, né, vir com mais força. Todavia, o Fernandes, obstinado, pedia a Maria que intercedesse ao Senhor soberano da vida, prolongando a existência da filha, seu tesouro, sua razão de luta no mundo. Aí ele começa, vamos dizer, a barganhar, né? Falando. Não se dedicava ele ao atendimento da aflição alheia, à diminuição do sofrimento do próximo. Pelas suas mãos não escorria os fluidos curadores que aplicava, né, com os passos, né, com devotamento nos enfermos. Então ele rogava agora pelo seu anjo filial. Estava ali fazendo uma barganha, então por isso que fala que ele estava meio que impondo, né? Aí o doutor Bezerra fala que ouviu ele demoradamente e o informamos de que tomaríamos providências, a fim de que o seu pedido fosse examinado. Minutos após, ele foi lá e voltou, mandou recado para Maria de Nazaré, que ela está falando com a mãe de Jesus, né? Enquanto ele se abrasava na oração e apresentamos-lhes a resposta. A senhora optava pelo retorno do espírito após terem sido cuidadosamente estudados os motivos da sua reencarnação.
O passado, oficial de justiça rigoroso, seguia com exigências para as quais ela não teria forças. Conveniente concordar com o estabelecido quando seriam providenciados recursos para diminuir a dor da sua ausência no lar, mediante a presença contínua dos filhos do Calvário a atender. Então, eles iam providenciar consolo para o Fernando, para a mãe da menina também. Né? No caso, seria bastante trabalho, ajudando o próximo. Mas o Fernandes, em copioso pranto, prosseguiu solicitando: como vou auxiliar os outros se iria carregar no peito o coração estiolado? Como saciar a sede alheia, ardendo de necessidade de linfa? Como ter forças para diminuir o peso do fardo em seu irmão, conduzindo insuportável carga? Suplico-vos, Mãe Celeste, em favor da minha filha, como rogaste a Deus, na hora extrema, pelo vosso filho. Peço ao doutor Bezerra que retorne, fazendo chegar à mãe dos desafortunados e sem esperança a petição desse pai inconsolado. E aí o Bezerra continua falando, era tão pungente e verdadeira sua rogativa que retornamos ao encaminhamento do pedido. Ora, mais tarde, apresentamos o resultado que frisava: Sara não possui resistências morais para enfrentar os insucessos que a aguardam. Debilitada, poderá cair outra vez no mesmo abismo de onde está intentando sair. Já estão na terra aqueles com os quais se encontra vinculada, e faltam-lhe títulos de enobrecimento para sair-se bem do confronto. Todavia, se ficar, o seu calvário será mais rigoroso e fatal. Mas, sem medir a extensão do que desejava, nosso amigo concordou, assinalando: eu assumo a responsabilidade. Minha esposa e eu cumularemos de cuidados a filhinha idolatrada. Vigiaremos as suas horas. Preencheremos os seus vazios com a luz do amor. Colocaremos a claridade da fé na mente e no coração. Choraremos suas lágrimas e viveremos para ela. A sua presença dará cor e luminosidade à nossa estrada. Nela auriremos forças para a prática do bem e nos desvelaremos no mistério do ministério do auxílio, que é a porta de acesso à felicidade, porém com ela no mundo. E aí então, a Celina, mensageira de Maria, adentrou então no local onde eles estavam e trouxe a resposta. A mãe de Jesus concede moratória, um prolongamento de vida para Sara, conforme solicitado. Ela viverá. Que Deus nos abençoe. Então ele insistiu, insistiu e conseguiu, mas, né? Aí, no caso, a continuação a gente já viu. O júbilo do nosso irmão foi uma nova explosão de lágrimas, acompanhada do sentimento de gratidão profunda. Levantou-se, exultante, e foi notificar a esposa em vigília ao lado da enferma. A partir desse momento, a menina, que contava 5 anos, adormeceu, diminuindo-lhe a dispneia, enquanto mensageiros espirituais, especializados no setor da saúde, lhe aplicaram energias próprias restauradoras. Pela manhã, quando o médico retornou para assinar o documento do óbito, encontrou a paciente sem febre, iniciando uma impossível convalescência. O irmão Joaquim Fernandes, de fato, desdobrou-se com a esposa em cuidados e amor pela filha. Esmeraram-se na educação, selecionaram amigos para ela, infundiram-lhe a fé religiosa, que ela não conseguia assimilar quanto deveria. Encaminharam na universidade, experimentaram 1000 venturas, seguindo-a no clima social de uma vida honrada e trabalhadora. Não puderam, no entanto, penetrar no imo da alma e auscultá-la, sentir os problemas da afetividade, na qual fracassara antes. Não se deram conta de que a filha possuía anseios do coração, que os pais mais amorosos não podem atender. Não lhe perceberam o emuxercer da alegria nos últimos dias. A realidade agora esfacela a ilusão, e a dor superlativa chega sem anúncio prévio, colocando os valores em ordem para a reparação, recomeço, submissão, aprendizagem. De fato, antes ela houvesse partido naquela ocasião, naquela contingência e mediante os fatores estabelecidos.
porquanto se encontraria agora novamente reencarnada, sem os perigos do desastre que acaba de acontecer. Ninguém foge à lei, nem à consciência de si mesmo, pois que Deus aí escreveu os seus soberanos códigos. E aí o Bezerra, quando ele silenciou, o Miranda fala que notou lágrimas de piedade, né, nele, pela recém-desencarnada e pelos seus equivocados e amorosos pais. Então agora eu vou começar já a fazer os comentários, tá? Então, no momento que Bezerra fala que as sábias leis da vida, todas derivadas da lei de amor, fundamentos em princípios de equilíbrio, que não podem ser derrogados sob pena de apresentarem aflições mais penosas para os seus infratores. Então, quem não cumpre, né, quem derroga, infringe a lei de Deus, com certeza vai ter muita infelicidade, muitas aflições. Então, lembrando aqui que as leis da vida, elas são leis naturais, leis divinas, que regem todo o universo. Está no Livro dos Espíritos, na pergunta 614, que começa essa parte de leis naturais, leis divinas, perguntando o que se deve entender por lei natural. E aí os Espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem, né, o ser humano, só é infeliz quando dela se afasta. E a pergunta seguinte é se é eterna a lei de Deus. E a resposta é que ela é eterna e imutável, como o próprio Deus. Então, com o que ele falou em cima, as leis aqui, ó, elas são derivadas da lei do amor, que é da última lei, justiça, amor e caridade, na verdade. Elas não podem ser derrogadas. E elas são eternas e imutáveis. As leis divinas, elas regulam as leis físicas e as leis morais. As físicas vão regular o movimento e as relações da matéria. Então, esse estudo pertence ao domínio da ciência. A lei da gravidade, lei da química, da física. Essas são as leis físicas, que são leis divinas também. E as leis morais, elas apresentam as regras de bem proceder. Diz respeito ao ser humano com a sua relação com Deus, do ser humano com seus semelhantes e dele consigo mesmo. Contém as regras da vida do corpo, da matéria, né? Bem como as da vida do espírito. Kardec classificou as leis morais em 10 categorias, que podem ser divididas em 3 grupos. A primeira, da criatura com Deus, é a lei chamada lei da adoração. Quando entra a criatura consigo mesmo, nós podemos ter trabalho, reprodução, conservação e destruição. E da criatura com o próximo, é a lei de sociedade, de progresso, igualdade, liberdade e a lei de justiça, amor e caridade, que na verdade ela resume todas. Então, isso aí tem uma mistura, mas podemos um pouquinho classificar nesses 3 grupos, né? Quando Bezerra fala que ninguém foge à lei, nem à consciência de si mesmo, pois que Deus aí escreveu os seus soberanos códigos, isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 621, onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem que é na nossa consciência. As leis foram criadas para favorecer o progresso de todos os seres, não foram criadas para punir, e sim para educar. No livro Revolução Espírita, de Paulo Henrique de Figueiredo, ele vai trazer o trecho que vai reforçar que Deus não pune nem recompensa os espíritos, mas criou leis que regem o universo, de tal modo que as escolhas que nós fazemos carregam em si mesmas as consequências boas ou ruins. Cada ato nosso vai causar uma consequência. Se o ato é bom, consequência é boa. Se o ato não foi bom, consequência é ruim. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, capítulo 26, chama As Vidas Sucessivas, ele vai falar que é principalmente na consciência que está a sanção do bem ou do mal, e do mal. Ela registra, a consciência, né, registra minuciosamente todos os nossos atos. E, mais cedo ou mais tarde, ergue-se em juízo severo para o culpado, que, em consequência de sua evolução, acaba sempre por ouvir a voz da consciência, a gente sempre fala, né? E sofrer as sentenças. Então, para o espírito desencarnado, isso aí vai ser muito alto, porque a nossa consciência se amplia. Então, está registrado todos os nossos atos.
Ele fala mais cedo ou mais tarde que pode ser aqui, como pode ser no plano espiritual. Então, continua dizendo que para o espírito, que no caso é de espírito desencarnado, as lembranças do passado unem-se no espaço, quando você está desencarnado, ao presente e formam um todo inseparável. Então, nós vai formar, a gente tem todo aquela, o caráter desse espírito, né? Para saber esse espírito, tudo que ele já foi fazendo, vai juntar o do passado com o presente, que você passou nessa existência. E esse espírito vai sofrer tão vivamente pelas faltas há muito cometidas, como pelas mais recentes. Por isso, ele pede muitas vezes uma reencarnação rápida e dolorosa para ele poder resgatar o passado, onde ele resgatará o passado. No livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, de Joana de Anjos e Divaldo, no capítulo 3, Consciência e Vida, e o item é Consciência e Sofrimento, Joana vai falar que o desabrochar da consciência é um trabalho lento e contínuo, que constitui o desafio do processo de evolução. Inscrevendo no seu âmago a lei de Deus, desenvolve-se de dentro para fora, a esforço da vontade concentrada, como meta essencial da vida. Então, vai se desenvolvendo de acordo com a vontade que a pessoa tenha de se melhorar. Da mesma forma que, para atingir a finalidade, a semente deve morrer para libertar o vegetal que lhe dorme em latência, a consciência rompe a obscuridade na qual se encontra, que seria a inconsciência, para conseguir a plenitude, a potencialidade do si espiritual a que se destina. Então, todos nós, todo mundo traz essa potencialidade da alma. Todos trazem isso para poder chegar a espírito puro. As leis da vida recorrem para o aprimoramento dos seres humanos. Esse é o objetivo de todos nós. Continuando aqui, Jona fala: nesse mecanismo de evolução, cada ato gera um efeito equivalente, que interage em novos cometimentos de que ninguém se pode eximir. A reencarnação é lei da vida, impositiva, inevitável, recurso de superior qualidade para o desenvolvimento do espírito, esse arquiteto de si mesmo e do seu destino. Dispondo da livre opção ou arbítrio, o espírito trabalha em favor da rápida ou lenta ascensão, conforme o comportamento a que se entrega. Como brilha nos refolhos da consciência adormecida o que deve ou não fazer, cabe-lhe aplicar com correção os impulsos que o propelem ao avanço, de acordo com o que deve ou não realizar, de forma a conseguir a harmonia, que seria a ausência de culpa. Toda vez que se equivoca ou propositadamente erra, repete a experiência até corrigi-la, que seria a aprovação, as provas. E se insiste teimosamente no desacerto, expunge-o em mecanismos de dor, sem alternativa ou escolha, que aí é a expiação. Então, temos aqui um comentário: a fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Isso todos vamos chegar. Uns mais rápido, outros menos. Alcançar essa perfeição é a proposta da vida. Como conseguir? Aí é a opção de cada um. O Espiritismo ensina que as leis da vida existem para o nosso crescimento. Ela nos ajuda a evoluir do estado de ignorância até a perfeição moral. Através de várias existências e do estudo das leis naturais, aprendemos a substituir o egoísmo pelo amor ao próximo. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então, o objetivo é que cada um conquiste a sabedoria e a bondade por mérito próprio, ou seja, aquelas duas asas da evolução: sabedoria é o conhecimento e a bondade é ligada diretamente ao amor. Agora eu vou dar uma paradinha para que a gente possa fazer os comentários. O que vocês acharam? Se tem alguma dúvida? Foi excelente a pesquisa, Sultânia, quando você colocou a questão lá do livro dos espíritos, né, das leis divinas. Muito legal você ilustrar com isso. E assim, você vê assim que não o pai, né, o desejo do pai, né, aquele sentimento, aquela fé, né,
fez com que a criança se recuperasse, né? Olha que lindo, né? A Celina, a mensageira de Maria, chega, traz a notícia de que a mãe, né? A nossa querida Maria, é, auxilia, né? Prorroga essa vida, né? Por amor, por conta desse amor, dessa fé desse pai. Eu achei isso lindíssimo. Muito embora, né, exista toda essa questão do risco, né, que ela corria, né, de cometer esses mesmos erros do passado como cometeu, né? Mas tudo isso faz parte do aprendizado dela. Não existe como a gente, né? Outro dia eu estava comentando, não existe fatalidade, não existe destino, nada traçado. Existe assim uma programação entre aspas. A gente a gente faz muito, nem sempre, né? Mas a gente pode até participar de um planejamento, se a gente tiver em condições, claro, né? E de um planejamento reencarnatório e aquilo ali mudar de curso, porque a gente tem livre-arbítrio, né? Enquanto nós estivermos encarnados, a gente vai mudando o curso das coisas. A gente não faz isso toda hora nos nossos planejamentos aí, né? Na nossa vida, no nosso trabalho, a gente muda. Como é que a gente não vai mudar na nossa trajetória espiritual, né? De trajetória de vida, de reencarnação, né? A gente já faz isso quando a gente faz as nossas mudanças, né? Então a gente tem uma ideia traçada e a gente vai, olha, a ideia é essa, tenta seguir por aí. Mas se você não conseguir, tenta fazer o melhor possível, né? Dentro dessas questões. Porque muitas vezes acontece de você melhorar, fazer até melhor, né? Do que aquilo que está inicialmente pensado por você, mas também pode acontecer de você fazer o pior, né? A gente está no mundo de expiações e provas, a gente está sujeito a uma série de intempéries, e aí a gente pode não aguentar e cair. É por isso que muitas vezes a gente acha, ai meu Deus, eu quero prova tal, porque aí eu vou me adiantar, vou mais rápido. E os bons espíritos falam, não, calma aí, uma só tá bom demais. E a gente nem acredita, né? Mas quando a gente vive, a gente vê que realmente nem quando a gente tem uma única situação que a gente vive, a gente tem dificuldade, passa a vida inteira tentando, lutando contra aquela situação, aquele defeito, aquele obstáculo e às vezes não consegue, né? Então, eu queria fazer esse comentário em cima dessa história que eu achei tão linda, né? Da, da questão do pai, né? Do amor, dessa questão da fé, do pedido, que eu achei isso marcou muito no meu pensamento, no meu coração, essa parte da história, né? Uma vez que eu queria falar. Então, o que você está falando, então, a gente sabe, a gente escolhe só, né? Escolhe não. Não tem jeito de sair, como no começo até do texto aqui, ele fala que é o. Como é que fala? O determinismo, né? Que tem uma coisa que é absoluta, por exemplo, a fatalidade de nascer e morrer no corpo transitório. Então, nascer, os pais, você pode até querer escolher, mas na verdade a gente pede para nascer e vai lá e aceitou. Quando a pessoa está, como a gente coloca sempre, em condições de pedir, ver quem é, você vai aceitar de vir com aquele pai ou aquela mãe. Então, isso aí, né? A idade que você vai morrer no seu corpo, ela já vem mais ou menos aquela idade para você desencarnar, como foi o caso da menina, com 5 anos. O que que acontece? Você pode ter um acréscimo, como ela teve, né? Que foi uma moratória, um acréscimo de misericórdia aí, em função do pedido do pai, moratória, como você também pode destruir sua vida com mil excessos, todos quanto é tipo de vícios, ou você ficar arriscando, né? Vai beber, vai dirigir, como eu sempre dou esse exemplo, e aí você vai morrer antes da hora. Porque você que forçou a barra com essa situação. Então, assim, esse tipo de prova que a gente pode, como você estava comentando, são aquelas grandes, aquela você, quando você vem, você olha, vai morar, vai viver numa cidade tal, como ela colocou aqui, olha, em relação às áreas do comportamento da sociedade. Então, assim, uma injunção penosa, se a pessoa vem com uma expiação mutiladora, vem, ela até como teu livre-arbítrio não vai te voltar, você não nasceu sem um braço, não vai fazer um braço crescer. Então tem coisas que você não tem como mudar. Então por isso que é absoluto.
São expiações, a injunção penosa, mas na sociedade onde você nasce, vai nascer num local com muita miséria, o recurso financeiro, seus pais são ricos ou não, né? A família rica ou você muito pobre, tudo isso ali seria um absoluto, que você pode ir ao longo do tempo, não logo que você nasce. E modificando também. Agora, tem coisas que não se vão se modificar, porque você tem que passar naquela prova. E tem o livre-arbítrio que você vai mudar, né? Quando você altera todas, você pode até ter feito. Eu lembro muito do livro, sempre gosto de lembrar desse livro, chama Plano B, do Richard Simonetti. É um dos livros que eu mais gostei de histórias, né? Mas ele vai contando de acordo com o conhecimento que ele tem na doutrina espírita, né? Que ele sempre foi um espírito muito trabalhador, já faleceu, acho que tem quase 20 anos já. E esse livro, ele conta a história de uma menina que estava programada para estudar medicina, encontrar aquele amor da vida dela na faculdade de medicina, e eles iam se encontrar, iam casar, iam ter filhos juntos. O que que aconteceu? Ela chega num cursinho de pré-vestibular, se envolve com o professor do cursinho e fica grávida. Aí não entrou, não foi para fazer a faculdade de medicina, porque já estava com criança, com tudo. E aí tem os filhos, e no livro dá conta que aqueles filhos eram ligados à história do pai, daquela pessoa. A programação dela, por isso que chama Plano B o livro. Ele é muito legal, o livro, eu gostei muito dele. Quem gostar de história assim, vale a pena ler. Tem até lá na livraria, ali na biblioteca, para quem pegar emprestado. E aí ela muda toda a programação. Seria casar com o cara, não sei o quê. Mas resumindo, ela vai no final de um tempo, o pai dela tem problema de coração, e o cara que ela tinha que casar, ele continuou, se tornou médico, ele sempre com a ideia que ele ia encontrar a pessoa certa, que ele veio com aquilo ali forte nele, né? E passa a faculdade e tudo, e aí no final, muitos anos depois, o pai dela fica com problema de coração, e eles estavam morando perto, na mesma cidade, e aí ela vai e reencontra ele. Quando ela encontra ele, ela tem aquela situação que a gente, né, para quem tem essa, aconteceu uma coisa parecida, a pessoa identifica que aquela pessoa, não por causa de paixão, é uma força muito grande. E aí ela viu que ela queria ficar com ele, mas, é lógico, ele era espírita, nunca iria nem fazer aquela desmanchasse a família, e eles não chegaram, chegaram a conversar um pouco, mas resumindo, eles não ficaram juntos nessa época, quando eles se finalmente conheceram. Aí no final, o marido dela acaba tendo um problema sério, fica na cadeia de rodas e coisa e tal, mas ele acaba morrendo um tempo depois, e só depois desses anos todos é que eles ainda chegam a ficar juntos, né? Pelo menos isso. Mas assim, mudou o plano todo, era para ela ter ido para a faculdade, ou seja, uma escolha de uma profissão, mudou. Era para ter filho com um cara, ela ter com outro, entendeu? Quando ela já estava com ele, já ela não podia mais ter filho, ela já estava numa idade avançada, já tinha passado da menopausa. Então essa é uma prova que a gente tem, que a gente pode fazer o plano B, mas nas escolhas pequenas, porque as escolhas grandes, como você nascer num lugar, numa cidade, você vai ter que nascer na cidade tal, você não tem como trocar, né? Vai já ser pobre, não tem jeito, não, agora eu vou querer ser rico, não adianta. Isso tudo já prova que você pode escolher ou não, porque lembrando aqui, essa história de escolha da prova, no livro dos Espíritos, tem duas perguntas, duas respostas que mostram bem que não é assim que funciona. Mas, como tem outras perguntas que falam, você sempre escolhe a sua prova. São algumas perguntas no livro dos Espíritos que a resposta dos Espíritos fala, você escolheu. Mas tem essas duas aqui. Então, assim, é o tipo da coisa que, para quem estuda Manuel Filomeno de Miranda, para quem estuda André Luiz e outros, né, André, Ivone Pereira com o livro dela e outros livros, a pessoa sabe que não é assim. Olha, 262. Como pode o espírito, que na sua origem é simples e ignorante e carecido de experiência no começo, né, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? A resposta é quando, na sua origem, o espírito ainda é inexperiente, ou mesmo assim, qualquer espírito que seja inexperiente, para escolher adequadamente as provas da sua existência, Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Então, nós já sabemos aqui que os espíritos que são endurecidos, né, espíritos que estão desequilibrados, eles vão ter que ter alguém traçando o caminho para ele. Então ele fala que nessa resposta que a pouco, à medida que ele fica senhor, ficar melhor para poder proceder à escolha, ele vai conseguir. Aí na 262A, pergunta 262A, aí fala, mas quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal vai depender sempre exclusivamente da sua vontade?
ou essa existência pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus. Olha só. E a resposta é: a escolha das provas como manifestação do livre-arbítrio, entretanto, não tem caráter absoluto. Então a pessoa não escolhe sempre, uma vez que Deus pode impor certa existência no espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, então muito inferior, muito desequilibrado, muito endurecido, ele, má vontade, ele não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. E aí, o que que acontece? Não vai ver que a existência que eles estão propondo, que no caso servia para purificar o progresso do espírito, vai servir de expiação, eles não aceitam. Quer dizer, nem é mostrado, porque tem espírito que não é mostrado nada. Eles reencarnam, como a gente fala, né? Até fala em reencarnação compulsória, porque eles não têm capacidade de escolher. Então, essa é a importância da gente ver no todas as perguntas que tem, porque muito é martelado em palestra, inclusive, muito falado que você escolheu suas provas. Bom, a gente acredita que a gente tenha tido uma certa lucidez antes de reencarnar nessa existência, que a gente possa até falar, não, tudo bem, ele mostra, eu pode até não ter escolhido, mas eu concordei com todas as provas que vinham, não, então tá bom, vou passar por isso, passar aquilo. Porque a gente já tem uma certa, vamos dizer, uma certa maturidade, num sentido de ter aqui tentando, aqui na lucidez que a gente tem agora, a gente não deve ter sido tão desequilibrado antes. Mas a maioria dos espíritos que chegam lá, que passaram por problemas sérios, você imagina um criminoso, chega lá, tá lá, depois que ele consegue ser resgatado das terras, daquelas que a gente já viu, aquelas zonas inferiores, aí ele vai chegar e vai ter condição de falar, eu quero que seja assim. Não tem condição alguma, porque ele ainda está começando ainda a estudar, só depois de passar muito tempo trabalhando, estudando, que ele começa a ter a noção, realmente, então é melhor passar por isso aqui do que ficar aqui sofrendo, com dor na consciência. E por aí vai. São milhares de tipos de reencarnações, milhares de desencarnações. Então a gente não pode, que eu sempre falo, julgar nada, generalizar nada, nenhuma pessoa, porque nunca ninguém sabe quem a gente foi para trás e nem o que, que a gente está sentindo no momento agora. Isso é muito importante. Então, nunca a gente pode ficar julgando, né? Nem a ninguém, nem a nós mesmos. Então, o que que acontece? Esse caso aqui que eu estava colocando dele com o livre-arbítrio, né? Ele vai mostrar que a pessoa também tem isso. A menina teve seu livre-arbítrio. Mas acontece o seguinte: o Bezerra coloca que o Fernandes ficou ali pedindo a intercessão com quase absurda imposição. Então, daí foi uma coisa que ele ficou, ele estava meio que fazendo barganha. Como é que eu faço? Eu ajudo tanta gente. Quer dizer, agora estava querendo fazer. Eu estou fazendo bem, não estou merecendo. Estava querendo. O bem dele estava parecendo um bem que não era tão desinteressado. Porque ele fazendo, praticando ali, eu faço a bondade, mas agora? Agora eu quero um retorno, né? Eu não queria que a minha filha morresse. Daí ele ficou lá falando, não tá tinha tanta gente, eu não era, né? Como é que eu vou fazer agora? E Maria mandou a primeira resposta. Não, ela tem que ficar assim, ela não tá forte. Aí ele mandou insistir, o doutor Bezerra insistiu. A segunda resposta, ela não tem resistência moral. Pode cair de novo. E eles ainda falaram, já estão na terra aqueles com os quais se encontra vinculada. E falta-lhe títulos de enobrecimento. Ela não tinha título de enobrecimento para sair bem do confronto. Ela que era fraca. E aí eles falam, todavia. Aí o que que aconteceu? Ele falou, não, eu assumo a responsabilidade. Achando que todo o amor que a gente dá, e isso é uma ilusão dos pais e das mães, isso aí para quem é mãe e pai, a gente tá sempre achando que a gente tá fazendo bem, o melhor e o máximo, que vai tudo dar certinho como se fosse matemática, 2 mais um é igual a 4 e não é, só que não, entendeu? Você pode fazer o que for, mas os espíritos são os espíritos. Daí vem mais uma confirmação. Cada espírito tem a sua história. Então você não tem como achar que você está fazendo igual uma máquina, colocando os dados ali, igual um computador. Vou jogando os dados na IA, né? Vou botando tudo que eu quero e a IA vai me dar a resposta final. Não é. Até a própria IA também erra muito. Então, não tem como. Eles deram todo o amor, deram tudo, mas eles não deram o amor que ela queria, que era o amor de afetividade, né, com o casal. Aí pronto, eles não viram, não repararam, nem mesmo se reparassem não adiantar nada. Ela não contou nada para eles, para eles poderem ter tentado ajudar, né? Que a gente sempre fala que por isso que é muito boa a pessoa conversar e tudo. E aí no final, depois de tanta insistência, Celina traz a resposta de Maria. Mas deu a moratória, mas estava ali jogado, vamos dizer, ficou jogado no que ela poderia escolher, né? Aí ele vai contando a história.
E vamos ver aqui no caso que ele falou, que o Bezerra coloca no final, ninguém foge à lei, nem à consciência de si mesmo, pois que Deus ali escreveu o seu soberano código. A lei as leis da vida, as leis divinas estão na nossa consciência. E se ela tivesse, na verdade, pensado em tudo que ela tinha aprendido ali, não teria feito isso, né? O que é mais, gente, que importante, que interessante que vocês acharam? Essa primeira parte aqui, eu acho que só tem isso, né? Então, vou continuar o texto para a gente discutir mais depois. Então, ele Bezerra continua falando, contando, está contando ainda a história. Em verdade, ainda não aprendemos a pedir, ignorando o que é de melhor para o nosso progresso no curso do tempo, em vez daquilo que nos deleita por um momento, em prejuízo dos resultados posteriores. Todo ser humano, não possuindo ainda uma clara visão da realidade, nós detectamos apenas algumas linhas imprecisas dessa realidade. E a gente não consegue configurar isso corretamente, em razão das sombras que a encobrem. Temos essa visão da realidade como as objetivações expressas no campo da forma exterior, impossibilitados, não raros, de lhe adentrarmos o ímã, avaliando a qualidade de que nos seja de melhor para adquirir a fim de prendermos a grande e incansável luta a que nos devemos afeiçoar. Tratar mais do espírito do que da matéria, tratar mais do que a gente precisa, né? De nós mesmos, com essa essência divina que a gente tem, do que ficar preocupado com a vida exterior, de estar sempre, primeiro lugar, né? Primeiro lugar, a vida na matéria, a vida material. Então, aí você fala que, desse modo, acompanhamos o esforço extenuante de pessoas que a enfermidade limitou, que os acidentes paralisaram, lutando tenazmente e sofrendo pela reconquista de parcos movimentos que os alegram quando conseguem, né? Enquanto outras, de aparência sadia, por um acontecimento de pequena monta ou paixão momentânea, como foi o caso da menina, numa paixão, dominados pela rebeldia sistemática, atiram-se aos lôbregos sítios do suicídio. Deixam-se arrastar pelos cipoais da mágoa. Permitem-se percorrer os imensos corredores da loucura. Paradoxalmente, ainda não sabemos eleger o melhor. Não possuímos consciência correta de valores para a aquisição da paz. Por isso, a dor renteia com os nossos passos, vigilante e assíduo, para que despertemos. Não obstante, todos sabemos quanto é breve o estágio no corpo. Quão transitória é a vida física e como são rápidos os dias do prazer, da alegria. Somente a lucidez a respeito do bem operante confere os requisitos para que nos habilitemos a vencer distâncias, preencher vazios, recuperar prejuízos e imolarmos. O espírito é tudo aquilo quanto anseia e produz, um somatório de experiências e realizações que lhe constituem a estrutura íntima da evolução. Nesse labor, a fé religiosa exerce sobre ele uma preponderância que lhe define os rumos existenciais. Lâmpada acesa que brilha à frente, apontando os rumos infinitos que lhe cumpre percorrer. Negar esse contributo superior sob alegações de superfície é candidatar-se a prolongada escuridão. Respeitável, portanto, toda expressão de fé dignificadora em qualquer campo do comportamento humano. No que tange ao espiritual, o apoio religioso à vida futura, à justiça de Deus, ao amor indiscriminado e atuante, à renovação moral para melhor, é de relevante importância para a felicidade do homem. E aí o Miranda vai pensar agora, vai falar, né? Não me pude permitir alongamento de reflexões, por quanto tempo urgia, e o benfeitor concitou-nos a retornar ao velório. Aquela hora fazia-se reduzido o número de pessoas na câmara. O cansaço decorrente do extenuamento nervoso assinalava os rostos dos genitores sofridos. Havia movimentação espiritual expressiva. Muitos beneficiados pelo médium caridoso, cientificados da ocorrência infausta, apressaram-se a trazer-lhe solidariedade e sustentação, intercedendo por Sara, presa de terríveis angústias,
tais que a imaginação humana, limitada, não pode conceber, embora estivesse adormecida pela indução do Dr. Bezerra. Porque enquanto eles estão adormecidos, eles continuam tendo pesadelos. Tá? A gente lembra disso, que até teve uma época que teve um acidente, aqueles meninos todos no carro, não sei se vocês lembram, não lembro mais o livro, que morreram todos, caíram no mangue, tiveram que ser sido resgatados. Um deles, que a avó estava intercedendo ali por todos, ele conseguiu estar mais tranquilo, porque ele foi levado e ele não era viciado nem nada, ele estava com o grupo todo e foi no meio da farra. Mas os outros tiveram ali que mostraram que estavam tendo pesadelos horríveis. Estavam ali todos atendidos, receberam todos esse os passos, né, que estava acalmando. Só que eles estavam bem desequilibrados, mesmo sonhando, eles ficavam sonhando agitados, né, quando estava lá no capítulo. Então ela estava adormecida, mas ela estava sofrendo. Bom, aí o Miranda fala: percebi que o irmão Fernandes, apesar da exaustão que o dominava, insistia numa tônica mental perigosa, que era o conflito de culpa. Interrogava-se quanto à responsabilidade que lhe dizia respeito no desfecho do processo de libertação da filha. Afirmar-se responsável pelo que viesse a acontecer. Ou seja, ele falou, eu me responsabilizo, né? Então ele agora está falando, se eu me responsabilizei, quem falhou fui eu, né? Então ele pensava agora, como poderia tê-lo evitado? Jamais supusera que isso sucedesse. Aí ele se perguntava, não havia agido no passado por capricho de pai imaturo, por egoísmo irresponsável? Que, na verdade, foi um egoísmo que ele queria a filha perto, né? Era ele quem queria estar com a filha. A filha estava ali, na dela, com a sua programação. E aí, se ela saísse com 5 anos, seria resgatada na mesma hora, como foi contando, passaria por um período que depois até voltaria, reencarnaria. A gente não sabe como, né? Se era com ele, se era com a outra pessoa, no caso, né? Ela estava ali, estava caminhando ali de crescer, e assim, a gente não sabe, mas estava tudo colocado que ela não ia sentir tanto mais. Ele agora foi se culpando aí, né? Pensando se ele não foi egoísta. Então, à medida que ele mais se conscientizava dessas recordações, repassando aquela outra noite de agonia, quando a menina estava quase morrendo, ele mais se atormentava, considerando o atrevimento de então que procurou interferir nas determinações da justiça reta. Então ele aí estava achando, eu fui atrevido de ficar pedindo e insistindo, né? E não crescendo de angústia, estava a ponto de desequilibrar-se, quando o mentor, que lhe acompanhava a onda mental de pessimismo, envolveu em vibrações de simpatia, acalmando com palavras esclarecedoras. Lembrando, ele vai escutar o Bezerra, né? E ele vai falar: a concessão da moratória fez-se independente de quaisquer protestos de vigilância e responsabilidade da tua parte. Então, ela não ganhou a moratória só porque ele falou que ia se responsabilizar por ela. Não, né? Aí ele já tira logo. Não foi porque você falou que Maria colocou, não vou dar porque ele vai tomando conta. Não é isso, né? E aí o Bezerra fala, como poderias penetrar o insondável das leis e responder pelas ocorrências imprevisíveis da vida? É o que o espírito dela é fazer, ele vai dentro da menina. Com certeza, a tua intercessão de pai constitui um quesito importante para a revisão do processo estabelecido, pois que o amor é força viva de Deus em toda parte, possuindo os recursos especiais para mover e fomentar os sucessos propiciadores do progresso que gera felicidade. Todavia, devemos considerar que as programações reencarnacionistas obedecem aos códigos da justiça, não se descartando os contributos da misericórdia divina. Foi a misericórdia do amor que facultou o prolongamento da existência planetária da nossa querida Sara. Então foi porque, né, o pedido do pai, como até a Carla comentou aí, o amor foi muito grande. Se o epílogo ocorreu trágico, o transcurso da jornada dela, né, foi de aquisições abençoadas e enriquecido de realizações benéficas para muitas vidas que delas se aproximaram. Então, ela, na verdade, esse tempo que ela ficou aí vivendo, estava lá, uma mina boa, né? Realizou muitas coisas boas, e aí ele está colocando, né? Mesmo assim, essa jornada, apesar do final, ela teve uma jornada que não foi, não saiu com a jornada toda errada, não saiu a menina fazendo tudo errado, ela seguiu o caminho, só foi errar no final, né? Na contabilidade do bem, todos os valores são considerados e computados. E aí o Fernandes fala, mas eu não desconheço a misericórdia de Deus. O suicídio, porém, é crime supremo contra a vida. Ela o sabia, por haver lhe falado 1000 vezes sobre a sua adaga fatal.
ceifadora de todas as alegrias, destruidora de todas as bênçãos. E aí o Bezerra fala: indubitavelmente, o autocídio é a agressão terrível que se perpetra contra si mesmo, dirigida à divindade geradora de tudo. No entanto, ante a impossibilidade de remontar-se-lhe as causas profundas, cumpre-nos aceitar o irremediado. Já foi feito, não tem jeito, agora tem que aceitar. E lutar por minimizar-lhe os efeitos danosos, em vez de bombardear com cargas mentais de inconformação exatinada. Então, quanto mais ele pensava assim, mais ele bombardeava a menina, a filha, né? Com cargas de inconformação, cargas mentais, que não eram boas de inconformação, a menina. E aí que já sofre os efeitos de demorado curso. Já lhe sofre, já está sofrendo o que ela fez. Agora ele vai jogar mais essa energia negativa, né? Aí o Bezerra fala: saber é diferente de aceitar. Sara sabia dos perigos e gravames do suicídio. Porém, alucinada, foi empurrada a vivenciar o conhecimento que a armará de resistências morais para os futuros embates. Então, ela sabia, mas agora ela vai o quê? De novo, vai experimentar, vai vivenciar o conhecimento e saber que não deve suicidar, porque vai passar um sufoco danado e vai passar tudo de novo, que ela já tinha passado. Só que agora ela fica, cada vez ela vai mais experiência, né? Vamos lá, né? Vamos ver se ela vai ter mais resistência moral para a nova vida, né? Para futuros embates. Apesar de que a gente sabe que existem espíritos que ficam nessa de querer o suicídio várias vezes, né? Não adicione, aí o Miranda falando pro Fernandes, não adicione ressentimentos inconscientes e culpas ao fardo que lhe pesará na consciência na sucessão dos dias por vindouros, quando ela adquirirá dimensão a respeito da fuga para o pior. Então, ela, quando tiver começando a acordar e coisa e tal, vai começar a ver o que, que ela fez. Que agora ela está dormindo, está lá, tensa, né? Mas está lá, pelo menos, um pouco acalmada, vamos dizer, tomou um calmante. Mas se ele ficar com ressentimento, inconsciente e culpa para ela, porque é que ele fazendo isso, ela vai se sentir culpada por ter feito mal aos pais. E aí vai pesar na consciência mais ainda. Ele está na consciência dele e tá jogando para cima dela, entendeu? Não adicione a ela essas culpas. Aí Deus, ele fala, Deus o permitiu. Portanto, como tu poderias impedi-lo? A lei de Deus, ela vai permitir, claro, cada um no seu caso, da sua experiência, por exemplo, que acontecesse isso. Por quê? Porque agora ela novamente tendo isso, vamos ver se na próxima ela agora aprende, entendeu? São espíritos que estão ali, recorrentes no erro. A gente sabe que isso vai existir. A lei, aí o Bezerra continua falando, a lei de liberdade funciona para os homens dentro de limites que se lhes fazem necessários. Cada um tem a sua necessidade, a fim de que, exercendo-a, aprendam a ser livres e não libertinos, independentes sem prepotência, liberais, mas não permissivos. Então, a lei de liberdade tem os seus limites. A liberdade por excelência é adquirida pela consciência do bem no reto culto do dever. E aí o Bezerra encerra falando: agora, retifica a postura mental e ajuda a filhinha, sem lamentar o passado nem antecipar o futuro. E aí o Miranda diz que observou que o amigo Fernando enxugou as lágrimas, saiu por um pouco do ambiente saturado de energia de vários teores vibratórios, porque ali estava, né? Tanto aqueles amigos espirituais que foram lá, aqueles que foram atendidos pelo médico, tudo, e mais ele saiu dali para poder fazer, né, suas orações, aspirou o ar puro do amanhecer, porque tinha passado a madrugada, ali do lado de fora da sala mortuária. Aí o Miranda fala que quando percebeu que o mentor estava receptivo, então ele ficou esperando, né? Aí foi abordar ele para fazer as perguntas. Ele fala assim: também pensei que a moratória concedida a Sara fora decorrência da intervenção do pai e que as consequências disso iriam pesar-lhe na economia da responsabilidade. Além disso, cogitei se não era do conhecimento da divindade o que sucederia. Ou seja, Deus não sabia que ela poderia fazer isso e concordou com esse pedido? E em caso positivo, por que que concordou? Por que a concessão? Aí o Bezerra sorriu, simpático, e elucidou ao Miranda. O caro Miranda ainda raciocina em termos apressados e humanos, isto é, conforme os hábitos terrestres. Olha que ele já estava lá uns mais de 40 anos, pelo que conta a história, né? Já estava lá há muitos anos, ainda estava raciocinando ainda. Ele não tinha aprendido, né? Tá aprendendo. A gente também, todo mundo vai aprendendo. E em Bezerra fala: Deus tudo sabe, não nos iludamos. No entanto, suas leis
não nos limitam às experiências fomentadoras da evolução pessoal. Como progredir sem agir, sem acertar e errar, nunca o experimentando? Como adquirir consciência do correto e do equivocado, do útil e do prejudicial, sem o contributo da eleição pela sua vivência que ajuda a discernir? Então, às vezes a pessoa precisa viver aquilo. Você pode falar, como foi o caso, Sara sabia que não era, mas ela acabou fazendo para poder vivenciar aquilo. Não, eu não, assim, pode não ser esse negócio de suicídio, né? Não ser desse jeito, então foi lá. Então, a pessoa tem aquele momento de querer vivenciar. Examinando as aquisições de Sara, os espíritos superiores poderiam prever o que lhe sucederia, não, porém, em caráter absoluto. Ela poderia ter não resistido, como poderia ter feito o que ela fez, pois que não há destinação, como sabemos, para o insucesso, a desgraça, num fatalismo irreversível. Cada momento oferta oportunidade que leva a mudanças de comportamento. Se uma fagulha teia o incêndio, uma palavra feliz e oportuna igualmente muda os rumos e toda uma existência. Sara vem de um suicídio moral anterior, com a natural compulsão para repetir o ato desolador. Então já estava, né, assim, na avaliação geral, como Maria fez lá e mandava a resposta, eles viram que ela não tinha força ainda. Ela tinha essa compulsão, quer dizer, não era uma pessoa que estava, não, aí agora aprendi. Mesmo às vezes falando assim, a gente vem e erra, né? Mas ela já tinha essa, demonstrava, quando eles viram a história, voltou falando, não, ela não tem, estamos olhando aqui o plano reencarnatório. Foram duas vezes falando que não era melhor que não. E ela acabou conseguindo ficar, mas ela já tinha isso aí, uma natural compulsão para repetir o ato desolador. Fracassando no amor que não soube respeitar, desertou naquela época. Então, na existência anterior, ela fracassou no amor que ela não soube respeitar, ou seja, dá a entender que ela era casada, e desertou naquela época, tá? E aquele que a induziu à delinquência moral, ou seja, o cara que ela acabou se envolvendo quando ela era casada na existência anterior, esse é o cara que ela reencontrou agora, que está casado. E não repetindo a desfortuna de destruir o lar, ou seja, ela não saindo, no caso, na vida naquela vez. Dessa vez agora, ela não quis que ele saísse de casa, na verdade, né? Que aí ela viu o jeito dela se suicidar mesmo. Então, para não ter a destruição do lar, conforme ele lhe fizeram, os dois se juntaram e destruíram o lar dela, ela não teve força para superar a impossibilidade da convivência que ela queria, anelada. A vítima de ambos, que é o obsessor, que não se fala aqui, mas dá para a gente meio que, vamos dizer, chegar a uma conclusão que seria o marido dela, né? Que ela abandonou e tudo. Essa vítima, que conhecemos horas atrás, e trabalhou pelo êxito do macabro de esforço, dessa vingança que ele teve, não os perdoou e prossegue insaciado. Então deve ter sido o marido que ela abandonou para ficar com esse cara que agora está vivo e está casado. Olha a história. Aí o Miranda fala, e o nosso irmão Fernandes, que é o pai, né? Como comparece no quadro afetivo? Qual a ligação que ele tinha com ela? E o Bezerra fala na condição de filho do passado, que ela levou quando se evadiu do lar, a quem amava com extrema doação. Então, aqui não tem uma vírgula. Se tivesse uma vírgula, a gente ia pensar que era o lar que ela amava. Mas eu acho que está se referindo ao filho que ela amava com extrema doação. Ela levou ele no dia que ela abandonou o marido, né? Antes da reencarnação do Fernandes, ele pediu para ajudá-la, ou seja, passou esse tempo todo, aí ele que já, né, ele já está com essa idade que estava, e lógico que ela deve ter passado por um período de adaptação, por causa do suicídio ali, a recuperação, ele pediu para ajudar, vindo, razão porque ele veio na investidura de pai zeloso e abnegado, socorrendo a quanto pôde, não além disso. Nunca esqueçamos que aquele que faz quanto lhe está ao alcance realiza tudo, porque só fazemos o que nos é possível, embora nem sempre esse nos seja lícito executar. Então, fica aqui a mensagem, né? E Sara, o Miranda pergunta, será hospitalizada após o sepultamento do cadáver? Ou seja, isso é comum de acontecer? A gente sabe que não, né? Para uma pessoa que retira a sua própria vida, ela não pode ter esse tratamento, porque ela está ali precisando, inclusive, de tirar, né? Gastar o seu fluido vital, né? Então, o Bezerra fala, não o creio possível nem justo.
Isso não é a lei de Deus, não é assim que funciona. Ela infringiu a lei de conservação da vida. Lúcida e culta, não obstante induzida a fazê-lo pelo obsessor, optou pela decisão corrosiva, predispondo-se a sofrer os inevitáveis efeitos da opção. Receberá apoio e socorro compatíveis com as suas necessidades, não, porém, fruirá de privilégios, que ninguém os merece em nosso campo de ação. Os fenômenos do desgaste e transformações biológicas serão vivenciados. Ou seja, ela vai ficar ali presa ao corpo, como a gente já falou que acontece, vai ficar ali um tempo presa, sentindo o desgaste, aquelas transformações, pode chegar a sentir, como a gente já leu no livro Céu e Inferno, que os vermes vão comendo, né, a parte do corpo físico, biológico, ela vai sentir essas coisas, porque não tem jeito, ela está ligada ao corpo, porque ela não, nem, já tinha muito, seria no caso a programação agora, teria que vencer com essa programação nova. E aí ela tirou, ela fruiu, como falou, fingiu a lei de conservação, então ela está errada, ela vai ter que sentir aí agora, até desgastar esse fluido vital. Então, a fim de que, em definitivo, se envolvam na coraça da resistência para vencer futuras tentações de fuga ou dever, que nunca fica sem atendimento. Então, ela vai ser atendida sim, mas eles vão estar ali, de vez em quando vão lá, dão um apoio, socorro, mas de acordo com a necessidade dela, mas não tem privilégio. Ninguém merece privilégio em lugar nenhum. Deus não dá privilégio para ninguém. E o Bezerra fala: visitá-la-emos, serão tomadas providências para evitar essa vampirização, que já é uma coisa muito boa, né? E outras ocorrências mais afligentes. Então, eles vão estar pelo menos protegendo para que eles não, os vampiros não venham, levem, carreguem ela também, que tem isso que acontece, né? E o próprio obsessor que está ali esperando, lembra no capítulo anterior, que ele estava do lado aguardando para fazer o quê? Para pegar ela e levar para conseguir continuar torturando ela no plano espiritual. Sabe o que acontece? As orações daqueles que a amam iluminarão a noite da sua demorada agonia, e a bondade de Maria Santíssima derramará sobre ela a misericórdia do amor, resgatando-a oportunamente de si mesma. Então, quando ela tiver na época de ser resgatada, já passando por todo o período que ela tem que passar, a Maria vai ajudar, né? E vai fazer, vai mandar os legião dos servidores de Maria, que tem até que conta lá no livro Memória do Suicida, e vão lá resgatando as pessoas. E aí o Miranda fala, silenciando, aquietei-me igualmente. Só após o féretro e o retorno da família ao lar, depois de algumas providências diligenciadas pelo amigo paternal, nos retiramos para outros mistérios, os trabalhos, mistérios. De, de referência, tem só aqui que eles colocaram no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sedes Perfeitos. No item O Dever, no item 7, vai falar que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, pois se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Então, aqui temos que ver aqui como é que funciona isso, né? O dever íntimo do homem fica entregue a seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante do sofisma da paixão. Então, aqui está referência à história da paixão, né? E no livro Conduta Espírita, André Luiz também fez falar essa frase de o desejo de acertar aumenta o crédito de confiança. O que significa isso? Que a boa intenção e o esforço sincero atraem um amparo espiritual. Então, quando você tenta fazer o bem, e aí está no caso ali também, vamos colocar o Fernandes, né? Os guias espirituais percebem sua dedicação. E esse desejo puro gera mais auxílio e inspiração do plano superior. A gente sabe que a gente está sempre mais, cada vez mais, né, amparado. E nesse trechinho aqui que a Sara vem do suicídio moral anterior, com a natural compulsão para repetir o ato, eu vou trazer aqui para a gente assistir, são 2, 3 minutinhos só, do Laudes falando. Tá muito bom, tá? São 3 minutinhos só. Vamos lá. A Sara enfrentaria natural compulsão a repetir o suicídio. Ou seja, estava dizendo também Ivone do Amaral Pereira que o suicida
ele encontraria mecanismos para que novamente, em próxima existência, tivesse a oportunidade da desistência, porque ali estaria a grande prova da sua vida, dentro dos aprendizados que teve no mundo espiritual e que agora o apoio familiar lhe faz vencer. Quantos de nós também não estamos enfrentando os mesmos desafios que tombamos em existências passadas e que não é recente, em um processo quase compulsivo para que possamos tropeçar novamente naquela mesma pedra? Avancemos e podemos tirar aquilo que tampa as nossas visões, a trave que realmente está tampando nossos olhos. O processo da religiosidade, o espiritismo tem nos trazido tanto conhecimento para as nossas vidas. E temos projetados na sociedade, no movimento e na casa espírita. Mas é para nós. E a partir que ocorra a nossa mudança, poderemos sim daí empregar lá fora. Mas não quer dizer que vamos empregar quando estivermos perfeitos, não, mas quando estivermos já procurando as nossas más inclinações e procurando fazer com que elas sejam atendidas, planificadas. Aí estamos vivendo o verdadeiro espiritismo. Essa é a luta interna, íntima, que vai dando sentido à vida. Encontrar a imortalidade da alma como uma realidade das nossas vidas e avaliar qualquer questão sobre o processo de uma lente de um espírito imortal, dizia Kardec num artigo da Revista Espírita sobre o ponto de vista. Estamos avaliando do ponto da montanha. Está muito mais fácil para enxergar os desafios da jornada, os obstáculos, mas também as pedras que podem nos ser pedras de tropeço. Então, para que possamos concluir, eu lanço um desafio íntimo para que, primeiro, aprofundemos na obra, a obra da benfeitora, a série psicológica magnífica, para que possamos avaliar as nossas questões da profundidade do sofrimento. Mas avancemos com o nosso doce Manuel, porque encontrar também essas realidades das múltiplas facetas que envolvem as nossas jornadas reencarnatórias é um desafio brilhante para que possamos ter o bom ânimo e a alegria de enfrentarmos o dia, mesmo que o sofrimento bata à nossa porta, porque sabemos que nas outras jornadas também tivemos os nossos compromissos, mas que agora os nossos amores também estão aos nossos lados e juntos enfrentaremos a batalha e, quem sabe, juntos também sairemos dela mais vitoriosos do que entramos. Pela atenção, muito obrigado. Então, e ele fala aí do Miranda, eu ia falar antes, né? Ele agradece aí o Miranda e eu ia falar antes de começar, que hoje é dia 14 de julho, hoje está fazendo 84 anos da desencarnação de Manuel Filomeno Miranda. Então, nossa gratidão a esse espírito, né, que deixou esse legado precioso para o nosso progresso, né, ajudar a nossa caminhada nesse progresso espiritual. Hoje de manhã, hoje eu estava no programa na Rádio Rio de Janeiro e eles lembraram, e o dia é hoje mesmo, dia 14 de julho. E aí a gente agradece aqui, né, nosso do coração, todas essas obras que ele deixou para a gente. Então tá aí, gente. Agora vamos comentar rapidinho, tem 15 minutos para a gente comentar essa segunda parte e tirar as dúvidas. Nenhuma, nenhum comentário de vocês? O que vocês acharam interessante aí? E aqui agora só fechou a história, né? O que a gente coloca aqui é essa história de também tomar cuidado com a culpa, né? Porque na hora, ainda mais agora, no caso, seja que for o espírito, a gente sabe que na hora do enterro não temos que ficar ali, né? Nem falando da pessoa que desencarnou, e nem ficar comentando coisas ruins. E nossos pensamentos são todos, rebatem no espírito. O que que acontece? Se o pai ficasse nisso, se culpando do que aconteceu, se lamentando do que aconteceu, e aí o Bezerra chama a atenção dele, porque ela ia sentir toda essa vibração que estava saindo do pai.
E aí ia piorar para ela mais ainda, porque ela ia se sentir mais culpada. Então, junto aquilo ali, dele tá se sentindo culpado, ah, meu pai agora tá se sentindo culpado, né? E aí ficam todas essa carga negativa, carga pesada, a consciência, como a gente falou, a consciência fica pesada. Dele estava ali, e ele estava se lembrando daquelas coisas cada vez mais, a ponto de se desequilibrar, e o Bezerra vem para ele e fala para ele, olha, vamos parar com isso, né? Porque quanto mais você fizer isso, pior para ela, né? Ainda bem que o Bezerra esclarece ele, né, Su? Porque o pai estava quase entrando numa auto-obsessão já, né? Pensando nisso, né? Na monoideia, né? Ah, a culpa foi minha, foi minha. Né? E não, eu acho que ele fez tudo o que ele podia por ela, né? Eu acho que ele não faltou com a responsabilidade dele, né? Como ele pensou que fosse, né? Ele Então, tá. bem legal o Bezerra explicar a ele E isso, aí, o né? Bezerra, o que que acontece? Nessa hora a gente fica muito, né? Qualquer pessoa, assim, mesmo que queira saber é uma coisa, você sabe, mas na hora do A desespero prática é outra, desequilibra, a pessoa desequilibra a mente. E aí ela não consegue nem ter a lucidez de lembrar do que ela sabe. Ela fica desequilibrada. né? Nesses momentos, aí tem que ter alguém, às vezes, para chamar atenção. Isso acontece, já aconteceu comigo, até com vocês, com certeza pode ter acontecido, de alguma coisa Com que a gente vai qualquer um, lá. né? A gente vai lá e reage de uma maneira, mas peraí, eu que falo assim, agora eu tô reagindo do jeito que eu, inclusive, fico ali, né? A pessoa vem e aí eu vou lá, calma, agora eu tô fazendo a mesma coisa, porque na hora você desequilibra todos nós, porque nós temos nosso passado aí pesando no nosso espírito, que a gente foi, né? E as reações que eu posso ter pode não ser dessa existência agora, mas estão gravadas no meu perispírito, então aquela reação aparece, mas aí você lembra. Então, tipo, como você falou, o Bezerra foi lá e falou com ele, tipo, lembrou ele, porque se ele é um médium tanto tempo, ele sabe que Uhum. não pode ficar jogando esse tipo de energia. Só que ele mesmo não estava nem percebendo que ele estava fazendo isso. Como você falou, ele estava entrando Aham. num processo interno de, ah, eu devia ter feito, naquela época eu fui, né, insistir, e aí eu falei que ia me responsabilizar, e agora deu tudo errado, eu fui o culpado, eu sou o responsável. Aí isso ele tinha que tirar. Primeiro que ele fala para ele, isso aí aconteceu e Deus permitiu porque ela vai ter que ter agora. Já tomou outro caminho. Eu quero só escolher o plano B. Ela saiu para o plano B, ela vai arcar com as consequências. Mas é ela, é o espírito, filha Sara, que resolveu. Não é o pai que Ninguém tem. poderia interferir no livre-arbítrio dela, né? Nem Deus Exatamente. interfere, né? E aí, o que que Então, acontece? Ninguém interfere, ninguém pode interferir. Então, foi a escolha dela. Agora, não foi boa escolha? é. Claro que não. Aí ele tem que fazer o quê agora? Sabendo. Como médio, né, que estudou, aqui não mostra se ele é estudioso ou não, mas é como já aprendeu na doutrina. Vamos amparar. Então, agora no momento vai fazer o quê? Vibração. Minha filha fique bem. Você, não, não, pedindo que os bons espíritos estejam ali acolhendo e enviando boa, né? Fica bem, você vai conseguir se acertar, você vai receber o seu amparo, coisa e tal dando coisas para a pessoa ter apoio, né? No momento de ficar ali de Uhum. amparo, não de ficar, ah, eu fiz isso, e aí agora minha filha foi assim, aí a pessoa acorda e fica sentir a vibração ruim do pai, fala, meu pai tá, minha mãe tá sofrendo horrores, que fui eu que fui a culpada. Aí ela vai saber da história, porque você sai. É que eu tava até, não sei se foi aqui nesse texto que eu falei, que vai juntar o passado com o presente, não falei. E aí você vai com aquilo tudo vira um bolo só. Aí ela vai conseguir, dependendo lógico, né? Do como está o espírito, pode estar desequilibrado, perturbado, não vai lembrar de nada. Mas ela pode relembrar da história anterior, e aí pode relembrar de ela ter ficado com a programação de 5 anos, e aí pode vir tudo. Como também pode não aparecer nada, ela enlouquecer também no plano. A gente não sabe, né? Cada espírito vai ter uma reação. Mas ela pode lembrar Uhum. também, e aí vai piorar. O negócio fica pior. É isso que o Bezerra estava alertando ele. Porque ela sabia dos perigos do suicídio, mas ela ficou alucinada. E aí, alucinada por quê? Porque ela mesma estava escolhendo ali uma coisa que, poxa, né? Parar para pensar, ela podia ter tão nova, poderia seguir a vida dela. O E aí ele Bezerra fala, chamou ele à realidade, né? isso, Bezerra, e ele já tinha uma experiência como médium, né? Estuda e tal. Chama a realidade porque ele já tem um conhecimento mínimo, né? isso. Então, Mas ele, muita gente mergulha nesse desespero, com o que certeza. não a gente não pode condenar, é uma situação muito difícil, né? Mas a gente, se a gente tiver uma experiência dessas, ou
alguém próximo que tem uma experiência dessas, o que a gente tem que fazer é acolher, orientar, Exatamente. abraçar, cuidar, né? É o que ele E fala, já foi Luiz, bem remediado. Você vai ficar reclamando, não adianta ficar se lamentando agora, né? Tem que fazer o pois melhor. é. Agora pensar em fazer o melhor para a menina. E aí ele fala. As Depois que vibrações, essas vibrações prejudicam muito o irmão desencarnado. Nossa, exatamente. prejudica demais os encarnados e os desencarnados também, ou os encarnados e os desencarnados, né? Mas principalmente os desencarnados, porque eles já estão naquele momento de perturbação da desencarnação e mais as vibrações da família, aquele apego, aquela coisa da vida material que dificulta muito o desenlace, né? Às vezes, muitas vezes, o espírito volta para os despojos, acontecem coisas muito Exatamente. complicadas. Acontece. Luiz Sérgio tem um livro do Luiz Sérgio que ele fala sobre isso, A Hora do Adeus. Ele explica isso, né? Fala muito do velório também, né? O quanto a gente perturba o recém-desencarnado no velório com aquela falação, aquela barulheira, aquela coisa toda. A gente tem que ficar em prece, Isso aí. né? Mas a gente não tem esse hábito, né? É, Então, quanta perturbação, né? pois é. Tá, a Sandra Ferreira que vai. Fala, Sandra. Eu achei interessante que em algum momento aí, né, do texto, fala que é como se ela não especificamente, né, o suicida vem com uma tendência a repetir o ato Aham. e resistir a isso é uma prova, né, Isso aí, exato. para ele evoluir. E isso me remete a mim mesma. Eu desconfio, assim, porque como eu fiz muita psicanálise, então passei a conseguir ouvir muito bem meu interior, né? Não é nada assim de fantástico, mas com sem barreiras, com honestidade, sem medo de ouvir. Então eu já desconfiava eu, que eu já tinha feito isso em outra vida. E às vezes, quando alguma coisa desagradável acontecia, eu tinha esses pensamentos. Aí uma vez, por uma situação que eu assim me senti, pelo meu pensamento, humilhada com a circunstância que aconteceu, que hoje em dia eu acho ridículo, que não foi nada demais, Uhum. mas na época eu achei, veio esse impulso, né? Mas eu tenho uma coisa assim de humor. Eu acho que é o meu mentor. E eu também gosto disso, entendeu? Eu não estava ainda direto na congregação, mas eu já lia muitas coisas, já tinha todo esse conhecimento espiritualista, né? Uhum. Aí eu me lembro que eu estava dirigindo e veio esse pensamento, né? Aí o diálogo foi o seguinte que aconteceu na minha mente. Ah, é? Você vai fazer? Então, como que você vai fazer? Diz aí como você vai fazer. Aí eu fiquei, ué, como é que eu vou fazer? Aí, de novo, você é uma medrosa, você morre de medo de se machucar. A vida inteira você foi super cuidadosa com o seu corpo, com você, com tudo, com a alimentação, com o exercício. Não vai fazer nada para se machucar, você não vai fazer nada disso. Você tem que parar. Mas assim, não, numa coisa assim, me colocando num papel ridículo, né? Eu me senti ridícula, né? E que eu pensei, é mesmo, eu sou medrosa de me machucar, mas eu vou fazer alguma coisa para tirar minha vida. Isso é uma total absurdo. Você sabe que depois desse dia, acabou por completo. Nunca mais, em circunstância nenhuma, Bom, que houveram circunstâncias difíceis, entendeu? Passei muito mais difíceis do que, inclusive, essa situação, que hoje em dia é completamente ridícula mesmo, de ser tratada mesmo com ironia, porque era o que eu merecia. Nunca mais eu tive pensamento, né? Nunca mais. Aquilo bom, né?
cessou ali por completo, entendeu? Cessou ali por completo, nunca mais. Deve ter sido E também. aí, Tu usou estratégia psicológica aí? O teu mentor deve ter sido ter falado mesmo essas coisas. Eu também morro aí eu de acho medo. que sim. Eu penso assim, nossa, o depois deve ser tão horrível, eu tenho medo do depois, Ah, né? Eu não tinha nem esse pensamento, porque eu não tinha esse conhecimento do depois, né? O meu medo é mesmo de me machucar, é. de sentir dor. Sempre fui muito Aham. cuidadosa mesmo, né? Bastante cuidadosa. Aí ele me botou numa situação ridícula. Mas você é medrosa? Você tem medo de se machucar de tudo, vai fazer o quê? Ainda bem. Aí, Parabéns, né, aí que não pensou mais. eu falei, né? Aí acabou, nunca mais, nunca Mas mais. Eu tá achei ótimo que foi até com humor, né? que Que é bom. uma coisa que me toca muito. Eu não sou de drama, eu não gosto de drama, eu não sou dramática. Eu prefiro o humor. Me acessa muito mais o humor, essas situações de colocar num ridículo, porque foi ridículo, Então foi teu mentor do mesmo, porque que teu mentor já sabia como é que você era, foi lá e usou a estratégia correta. eu achei ótimo, porque realmente depois daquilo acabou, Mas nunca deixa eu mais me falar. passou pela cabeça. Deixa eu só falar com você. Você falou, eu acho que eu, né? Minha filha, eu acho que não existe uma pessoa que esteja encarnada que nunca tenha praticado isso em outra existência. Porque antigamente isso era uma coisa que ninguém fazia. Ninguém imaginava, como você está falando, eu não sabia. Então, antigamente as pessoas não tinham esse conhecimento que vinha depois. E acontece o seguinte, É. teve até época de pessoas sendo romântico, na época de Romeu e Julieta, né? Sim, Então, assim, como você sim, mesmo comentou aquele dia, então o que que acontece? Todos nós, eu acho que em algum momento desses milênios, uma da existência a gente pode ter tirado. Eu acho que isso não existe. Tanto ou que, várias até, né? eu Ou falo pelo várias, né? uma, mas tem gente que teve várias. Então, assim, tem essas tendências, como você falou. Fala, Bia, vamos fechar com você para depois fazer a oração. Fala. Não, só desabafando aqui em grupo, né? Imagina, eu morro de medo, porque assim, imagina você ficar revivendo o processo, né? Revivendo, revivendo, revivendo. Ou então sentir os vermes te comendo. Gente, deve ser uma coisa horrorosa, né? Então, que medo, né? Mas essa é a grande decepção das pessoas que tiram sua própria vida, porque elas continuam a ver que a vida não acabou. Então, o sofrimento que eles tinham antes agora é dobrado. É o de antes que ainda continua na cabeça deles, mais o daquilo que eles fizeram e mais a repetição do ato que acontece, porque a mente desequilibra completamente e aquilo vai e vem. E esses relatos todos no livro, como eu te falei, o Memória Suicida, eles têm todos esses relatos. E no livro Céu e Inferno, que também traz bastante, até a Carla já botou até o link lá do capítulo que fala dos espíritos que foram suicidas. Então, tem muito relato, a gente sabe que a pessoa realmente, isso aí, nós aqui, que a gente falou, saber é uma coisa, mas dependendo da situação, do momento do desespero, a gente existe. Já sei de casos, eu não conheço nenhum, mas existem casos, várias pessoas que são espíritas que sabiam e acabam tirando a própria vida. Então, isso aí é que a gente fala: ninguém pode julgar ninguém. Chega um momento que você fica completamente, como falou ali, alucinado. Uhum. Se a pessoa Uhum. alucina, ela perde a lucidez, ela pode praticar qualquer Seis. ato. Tanto E com às vezes tem as influências de obsessores, Exato. né, Ainda tem os obsessores, como o dificultando. caso dela, que vai ser um atenuante para ela. Mas que ela foi, né? Aquilo ali vai diminuir um pouco o tempo que ela vai ter que passar esse sufoco. E ele agora está responsável por essa situação. Apesar de ser ele uma pessoa que tenha sofrido por ela, então, no caso, agora ela tem essa atenuante. Mas a gente tem que sempre lembrar, não podemos julgar ninguém. E todos que passam por qualquer problema, ainda mais esse tipo de problema, o que nós temos que fazer é uma oração para eles. Sempre a gente souber da pessoa, a Com gente faz certeza. oração, que a pessoa esteja sendo cuidada e amparada, e no seu momento ela vai receber um amparo completo. Mas sempre temos que fazer. Quando tem notícias da pessoa, fulano foi lá e tirou a vida, coisa e tal, aí eu passo um tempo, levo para a prece, lá no centro, faço minhas orações, pedindo por ela, né? Um grande tempo eu faço pedindo para que aquela pessoa seja acolhida, porque é o que a gente pode fazer, né? Então, nós nunca, nunca ficar recriminando. Fulano foi covarde, tirou a vida, né? Ou então tem gente que fala que foi corajoso, que teve coragem para tirar a vida, no caso seria a situação. Não é, nem um lado nem o outro. A Nem pessoa outro, estava né? com certeza fora da sua razão. Ou também não sabe e acha que vai morrer, acabou.
Morreu, puf, acabou, né? Matéria é matéria, do pó veio, vai voltar pro pó. E aí a grande decepção que no livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, eles falam. A maior decepção deles é que eles continuam vivos. E aí agora piores Vivos. ainda, com muito mais problema para cuidar. Certo? Vamos ter Uhum. que fechar. Antes de Certo. fechar aqui, já vou falar, vou repetir depois. Nós estamos no penúltimo capítulo, só que o último capítulo nós vamos estudar só dia 28 de julho, porque semana que vem nós estamos de férias. Estou com a casa cheia aqui de férias, e aí nós voltamos dia 28 para o último capítulo, antes de começar o próximo livro, vai ser em agosto, tá bom? Então, Carlos, você faz a oração final? Passo. Vamos elevar nossos pensamentos, ao nosso Pai Celestial, para agradecer por esses momentos, agradecer por esse estudo, por essas vibrações vindas da espiritualidade. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos aproveitar todos esses ensinamentos, colocando em prática em nossas vidas, em nosso dia a dia. Obrigada, Senhor. Obrigada a toda a espiritualidade amiga por essas obras maravilhosas trazidas da espiritualidade. Que Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. E obrigado, agradecemos a Manuel Filomeno de Miranda por todas essas bênçãos que a gente recebe. Voltamos dia 28 de julho. Beijo para todos e até lá. Beijo, Tchau, tchau. gente. Tchau, Até a tchau. próxima. Obrigada, Tchau. Su. Tchau, Obrigada, Obrigada a gente. meninos. todos. Fiquem Tchau. com Deus. Boa Obrigado. noite a todos.